O grande pai das mentiras tem múltiplos instrumentos através dos quais procura arruinar as almas dos homens. Ele usa pesos falsos e falsos equilíbrios com o objetivo de enganá-los. Por vezes, ele usa tempos falsos, declarando numa hora que é demasiado cedo para procurar o Senhor e noutra que agora é demasiado tarde. E ele usa quantidades falsas, pois vai declarar que os grandes pecados não passam de pequenos pecados. E para os que confessa serem pequenos pecados, posteriormente ele faz com que eles não sejam nada demais, meras ninharias, praticamente dignos de perdão por si só, de tão pequenos que são. Muitas almas, não tem qualquer dúvida, foram apanhadas nessa armadilha e foram deste modo enlaçadas. Foram desta forma destruídas. Elas se aventuraram no pecado onde pensavam que a corrente era superficial e foram fatalmente iludidos pela sua profundidade. Eles foram arrastados pela força da corrente para aquela queda d'água que é a ruína de tais vastas multidões de almas dos homens. No que diz respeito, então, a esta tentação de Satanás relacionada com a pequenez do pecado, farei desta a minha primeira resposta. O melhor dos homens foi sempre ter medo dos pequenos pecados. Os mártires santos de Deus têm estado preparados para suportar o mais terrível dos tormentos, ao invés de darem um único passo, por mais pequeno que fosse, para fora da estrada da verdade e da retidão. Olhem Daniel, quando o decreto do rei foi adiante, afirmando que nenhum homem deveria adorar a Deus por um espaço de tempo, ainda assim ele orou 3 vezes por dia, conforme o fazia anteriormente, com a sua janela aberta no sentido de Jerusalém, não temendo a ordem do rei. Por que é que ele não se retirou para um aposento mais interior? Por que ele não orou num quarto fechado? Por que é que ele não terminou com a oração vocal e manteve suas súplicas no seu pensamento e no seu coração somente? Não teria ele sido aceito também em sua oração, da mesma maneira quando ele se ajoelhava, conforme era habitual, com a janela aberta, para todo mundo ver? Mas Daniel julgava que, por menor que fosse a ofensa, e por menor que ela pudesse parecer, ele preferia sofrer a morte nas mandíbulas do leão do que provocar a fúria do seu Deus por aquela pequena ofensa, ou levar os homens a blasfemarem o seu nome sagrado, porque o seu servo tinha medo de obedecer ao seu rei, ou ofender o amor do Deus bendito que ele tanto amava. Podemos olhar também para os 3 companheiros de Daniel. O rei Nabucodonosor simplesmente lhes ordenou que se curvassem e adorassem a imagem dourada que ele havia criado. Quão ligeira era a homenagem, seria tão rápido. Um simples ajoelhar e já estava acabado. Uma prostração e eles podiam seguir o seu caminho em segurança. Não era bem assim. Eles não irão adorar a imagem dourada que o rei criou. Eles podem arder por Deus, mas eles não podem virar as suas costas para Deus. Eles podem sofrer, mas eles não irão pecar. E embora todo mundo os pudesse ter desculpado com o apelo de conveniência, se eles tivessem desempenhado aquele pequeno ato de adoração de um ídolo, ainda assim eles não irão fazer. Mas ao invés disso, preferem estar expostos à fúria de uma fornalha 7 vezes aquecida do que cometer uma ofensa contra o Altíssimo. Também lemos a história de um nobre guerreiro de Cristo, Marco, bispo de Aretusa. Ele levou as pessoas a derrubarem o templo do ídolo na cidade em que presidia. E quando o imperador apóstata Juliano tomou o poder, comandou e ordenou as pessoas a reconstruírem o templo. Elas estavam obrigadas a obedecer sob pena de morte. Mas Aretusa, durante todo o tempo, ergueu sua voz contra o mal que estavam a fazer, até que a fúria do rei caiu sobre ele. Contudo, a sua vida foi-lhe oferecida na condição de que subscreveria apenas um mero meio centavo para a construção do templo, ou seja, ele doaria meio centavo para ajudar na construção do templo. Então ele poderia escapar, mas ele disse não. Ele temia Deus e não cometeria o mais pequeno dos pecados para salvar a sua vida. Eles, portanto, expuseram o seu corpo e deram-no às crianças para o picarem com facas. Depois, eles untaram-no com mel e foi exposto a vespas e picado até a morte. Mas durante todo esse tempo, o grão de incenso ele não daria.
Ele poderia dar o seu corpo às vespas e morrer na mais terrível das dores, mas ele não conseguiria, não iria, não ousaria pecar contra Deus com a desculpa de que dar 1 centavo para a construção de um templo pagão fosse um pequeno pecado. Este é o exemplo de alguém capturado pela beleza de Deus. Se homens assim conseguiram compreender tanto pecado e enxergar tanto pecado em transgressões tão pequenas que os levaria a suportar torturas inconcebíveis ao invés de as cometerem, não haverá, afinal de contas, algo de terrível nas sutis sugestões de Satanás que diz: não é apenas um pequeno? Homens com seus olhos bem abertos para a graça divina e pela graça divina, viram todo o inferno no mais ínfimo dos pecados. Dotados com poder microscópico, os seus olhos viram um mundo de perversidade escondido num único ato, ou pensamento, ou imaginação de pecado. E, consequentemente, eles o evitaram com horror, passaram por e não queriam ter nada a ver com ele. Se o caminho direto para o paraíso é através das chamas, das inundações, através da própria morte, eles passariam muito mais evidentemente por todos esses tormentos do que por qualquer mínimo centímetro de desvio para trilharem um caminho mais fácil, mas cheio de erro. Digo que isso deve ajudar-nos quando Satanás nos tentar para cometermos pequenos pecados. Isso nos deve ajudar na resposta: não, Satanás. Se o povo de Deus sempre olhou pequenos pecados como algo enorme, eles sabem melhor do que tu. Tu és um enganador, eles são a verdade. Devo esquivar-me de todo pecado, mesmo que digas que é apenas um pequeno. Podemos ainda responder a Satanás com esta resposta no que diz respeito a pequenos pecados. Os pequenos pecados nos levam a grandes pecados, Satanás. Tu me incitas a cometer uma pequena injustiça, mas eu te conheço, sei quem és, ó tu ímpio. Tu desejas que eu coloque a extremidade fina da cunha. Tu sabes que assim que ela estiver inserida, tu podes levá-la para casa e dividir a minha alma em dois. Não, afasta-te. Por menor que seja a tentação, eu me recuso, pois a tua pequena tentação leva a algo maior, e o teu pequeno pecado abre o caminho para algo pior. Todos nós vemos na natureza o quão facilmente podemos comprovar isto, que as pequenas coisas levam a coisas maiores. Se desejar construir uma ponte sobre um abismo, frequentemente é habitual disparar uma seta e cruzá-la com uma linha praticamente invisível. Essa linha passa sobre o abismo e com ela abre-se o caminho, vindo posteriormente uma pequena corda e após isso um cabo e após isso a suspensão oscilante da ponte que abre caminho para os milhares. Assim também é muitas vezes com Satanás. É apenas um mero pensamento que ele nos coloca na mente. Esse pensamento ostenta um desejo, esse desejo um olhar, esse olhar um toque, esse toque um ato, esse ato um hábito e esse hábito algo pior. Até o homem, de princípio simples, será inundado e afogado pela perversidade. As pequenas coisas, costumamos dizer, levam a algo pior. E assim sempre foi. Uma centelha largada por um viajante incauto entre a erva seca da pradaria. Não passa de uma centelha. Não é apenas um pequeno? O pé de uma criança pode pisá-lo. Uma gota de chuva poderia apagá-la. Mas o que é que coloca toda a pradaria a arder? O que leva as ondulantes ondas de chamas a afugentarem perante elas todas as bestas do campo? O que é que consome a floresta, fechando-a nos seus inflamáveis abraços? O que é que queima a habitação do homem ou rouba ao ceifeiro a sua colheita? É essa centelha solitária, é uma centelha, a criadora das chamas, a criadora dos grandes incêndios. Assim também é com os pequenos pecados. Nos manteremos longe de Satanás. Elas são pequenas centelhas, mas o próprio fogo do inferno é apenas um crescimento delas. A centelha é a mãe do inferno e, embora seja tão pequena, eu não quero ter nada a ver com ela. Satanás começa sempre conosco, como fez com Acã. Ele mostrou a Acã, em primeiro lugar, uma formosa peça do vestuário babilônico e uma cunha em ouro. Acã olhou para elas. Não era uma coisa tão pequena de se fazer, olhar apenas. Acã tocou. Não era uma coisa tão pequena de se fazer,
Que pecado tão discreto tocar numa coisa proibida. Ele aceitou-os e levou-os para sua tenda. E eis o pior, ele os escondeu. E por fim, ele teve que morrer pelo terrível crime. Ó, estejam atentos a esses pequenos inícios do pecado. Os inícios do pecado são como deixar a água sair, como um vazamento. Primeiro, há um gotejar, depois um fluxo delgado, depois um filão de água, e depois, por último, uma inundação, e uma muralha é varrida diante dela. Um continente é afogado. Tenham cuidado com os pequenos inícios, pois eles levam a algo muito grande. Nunca houve um homem ainda que chegasse à forca e não confessasse que tinha começado com roubos pequenos. O roubo de um livro na escola, os pequenos furtos. Posteriormente, após o seu domínio, levam a juntar-se a uma gangue de ladrões. Após juntar-se à gangue de ladrões, leva a crimes piores e, por fim, o ato foi consumado, o homicídio foi cometido, o que lhe trouxe uma morte vergonhosa numa forca. Os pequenos pecados atuam frequentemente como os ladrões o fazem. Por vezes, os ladrões levam com eles uma criança pequena. Eles colocam a pequena criança numa janela que é demasiado pequena para eles entrarem. E depois que a criança passa, ela abre a porta para que os ladrões entrem. Assim também atuam os pequenos pecados. Eles não passam de pequenos, mas eles se intrometem e abrem a porta para os maiores. Um traidor dentro do acampamento pode ser apenas um anão, e, no entanto, pode ir e abrir os portões da cidade e deixar entrar todo um exército. Temam o pecado, por menor que ele seja, temam-no. Vocês não podem ver tudo o que ele contém. Ele é a mãe de 10.000 desgraças. A mãe da desgraça, dizem eles, é tão pequena como um ovo de inseto. E certamente o mais pequeno dos pecados tem 10.000 desgraças a dormir dentro dele.